mãe, Sidneia Fialho, para contar um pouco do meu relato de parto no SUS. Para quem acompanha o canal, viu que dia 4 de novembro, gente, eu tive meu filho Luca, né? Eu deixei um vídeo aqui mostrando brevemente a minha chegada na maternidade e o nascimento dele. Mas eu não fiz nenhum vídeo explicando como é que foi tudo isso. O Luca, meu filho, ele estava previsto para nascer dia 19 de novembro. Eu trabalho como call center, né? É um trabalho estressante. Chegou uma época que o call center estava entre as segundas atividades mais interessantes no mundo, nessas pesquisas aí que ficam rolando. E quando eu cheguei a 36 semanas, eu estava me sentindo fadigada. Eu passei muito mal na minha gestação, eu inclusive fiz vídeo também falando dos sintomas que eu tive na minha gestação. Então, eu já podia pedir a licença, eu pedi a licença com um mês antes do parto, né? Que o normal é que o bebê nasça com 40 semanas, se chegar a 41 e meia, os médicos já induzem, né? E o que aconteceu? Antes de eu ter o Luca, eu já tinha me afastado do trabalho, já tinha levado o relatório da médica e estava em casa, aguardando ele. Eu comecei a ter contração, contração de treinamento, treino pródromos. E aí eu fui para uma consulta, só que trocaram a minha consulta e colocaram como ultrassom. Lá na ultrassom o médico olhou ele, falou que ele já estava com peso de bebê de 40 semanas, me deu mais 10 dias para Luca nascer. E eu lembro que ele falou assim: mãe, no máximo dia 4 esse bebê nasce. Aí eu falei: doutor, mas como é que pode? Porque eu fiz o exame há 2 semanas atrás e ele estava com 34 semanas e estava com peso de 34 semanas, porque sempre eles faziam pela primeira ultrassom. E esse médico não, ele só fez a ultrassom, né? Foi uma ultrassom assim de emergência, porque eu tava sentindo contração. Inclusive ele brincou comigo, falou: mulher, não era nem pra tu estar aqui, era pra tu ir pra maternidade. E ele falou: você tá com pouco líquido, mas nesse período já é normal. Me perguntou se eu tava perdendo líquido e eu falei que não. E aí eu voltei pra casa, né? Na semana seguinte eu tive uma consulta de pré-natal, né? E eu levei esse exame pra médica, ela desconsiderou total, porque ela disse que o certo era fazer o exame baseado na primeira ultrassom e que ela ia desconsiderar, ia considerar apenas o que eu tinha feito com 34 semanas. E aí ela falou, né, que eu estava com 37 semanas, que Lucas já era um bebê pronto para nascer, porque ele era um bebê a termo, né, que é o termo que é usado para o bebê quando ele já está todo formadinho, não tem mais nada para ele formar. Depois de 37 semanas, a única coisa que a criança faz é ganhar peso. Ele já está totalmente desenvolvido. Então ela falou: a partir de agora ele pode nascer e ele vai nascer bem. Nesse dia a minha pressão estava 13/9, né? Mas minha pressão normalmente é 10/6, 11/6. Quando eu cheguei no postinho que eu fiz a triagem, a enfermeira falou: sua pressão tá 13/9, mas eu tinha ido para lá andando, era aniversário ia ser no dia seguinte o aniversário de minha mãe, era o feriado de 2 de novembro. Eu tava encomendando um bolo, né? Uma festinha surpresa para ela. E tudo bem, não imaginava que o Luca fosse nascer. Aí eu retornei para casa. No outro dia, eu me lembro que eu estava conversando com o pai dele, né? A gente começou a conversar, falando normal da gravidez, da nossa situação e tudo mais. E eu comecei a sentir a minha cabeça muito pesada. Muito, 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 muito pesada. Aí, nisso que eu senti ela pesando e doendo muito, eu falei: não tá normal. Eu tive cefaleia a gestação toda, tive muita dor de cabeça. Mas naquele dia tava uma dor de cabeça incomum. E aí eu saí na sala, peguei o aparelhozinho de medir a pressão e auferi a minha pressão. Minha pressão tinha dado 14/9. Quando eu voltei, eu falei: tá errado, vou auferir de novo. Deu 15/9. Aí eu já saí do quarto, né? Já encerrei a conversa com ele ali mesmo. Saí do quarto e
Fui falar com minha mãe, né? Mostrar minha mãe a pressão. Aí ela falou assim, vamos fazer um suco. Fez um suco de chuchu, dessas coisas que abaixa a pressão. Eu lembro que eu tomei o suco. E aí, depois de mais ou menos umas meia hora, uma hora, eu fui aferir a pressão novamente. A pressão deu 15/9 de novo. Eu, não contente, não confiei no aparelho, fui na casa da minha vizinha, que é de frente, que ela trabalha em hospital e ela tem aquele aparelho de pulso, e pedi ela para aferir a minha pressão. Quando ela aferiu, deu 15/9. Já tinha se passado uma hora e meia que eu tinha tomado esse suco, a pressão não baixava, a cabeça doía incessantemente. E aí eu falei, eu vou para a maternidade. Peguei as coisas, a mala da maternidade já estava pronta, também tem vídeo aqui no canal. Chamei minha irmã e a gente foi para a maternidade. Quando chegou lá na maternidade, a maternidade estava fechada por conta do... estava muito cheia. E aí minha irmã falou, mas ela tá com dor de cabeça, não tem como a médica examinar e passar pelo menos um remédio, ela tá com a pressão alta, ela tá grávida e etc. E aí eles me colocaram para dentro. Quando eles me colocaram para dentro e ela auferiu a minha pressão tava 16/9. Eu não aguentava, gente, de dor de cabeça. Eu não conseguia nem abrir o olho. E aí eles já começaram a me dar medicamento para baixar a pressão. O médico veio, fez um exame de toque, viu que eu não estava dilatando, eu não estava perdendo líquido. E eu fiquei lá um tempo em observação. A minha pressão baixou um pouco. Depois, quando a médica veio, retornou para me liberar, né, para ver, na verdade, o que ia ser feito, eu pedi para aferir de novo, porque eu ainda estava sentindo dor de cabeça e a pressão já tinha voltado para 14/9. E aí ela sentou comigo e falou assim, olha, você tá com pré-eclâmpsia, né? Sua pressão deu 16/9. Seu bebê já é um bebê de 37 semanas, ou seja, ele já está pronto para nascer. O ideal é que você interrompa essa gestação. Por quê? A gente vai te dar medicação, a medicação vai fazer a sua pressão baixar, mas em decorrência dele estar aí dentro, essa pressão que ele está fazendo aí dentro, a sua pressão vai subir novamente. Só vai parar isso quando ele sair. E não é interessante mais a gente tentar manter ele aí, porque ele já está pronto para sair. E está colocando você e ele em risco. Então ela fala assim, o certo é você induzir esse parto, tá? Só que aqui a gente é uma maternidade de baixo risco. Ela falou, se acontecer alguma intercorrência, a gente não vai ter como te dar assistência, a gente está sem berçário, etc, etc. Então ela fala assim, o que eu posso fazer é te internar aqui e você aguardar a regulação para te transferirem para uma maternidade de alto risco e você fazer a indução. Ou se você tiver condição, você ir ainda hoje para outra maternidade e ter o seu bebê, entendeu? Você vai, com certeza você vai se internar, você chega lá, você explica já o que aconteceu, sua pressão tá dando 16/9 e eles vão te internar e vai fazer o processo de indução. E aí, era 2 de novembro, já era 11 horas da noite. Eu falei com ela, doutora, eu quero ir para casa. Era o aniversário de minha mãe. Eu queria vir para casa, não queria ficar internada e nem ficar esperando regulação, né? Mas que talvez não demorasse, mas eu não queria. E aí ela me falou quais eram as maternidades de alto risco e eu falei assim, eu vou para casa. Eu vou para casa e amanhã cedo eu vou para a maternidade. Eu estava com o estômago vazio, eu até comi alguma coisa lá no hospital, mas eles me deram pouquíssima coisa porque já tinha saído a janta e a comida estava preparada com sal e eu não podia comer sal. E eu falei assim, eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa e amanhã cedo eu vou para a maternidade. Ela falou assim, então a gente vai te dar mais uma dose da medicação, uma dose de reforço para controlar ainda a sua pressão, né? Evitar que ela suba com você em casa. E amanhã cedo, pelo amor de Deus, você me promete que você vai para a maternidade. Eu falei, tudo bem. Foi uma loucura, gente, pra gente achar um carro. A gente não conseguia chamar o Uber, era feriado. Aí parou um carro, assim, táxi,
de frente à maternidade. E aí eu falei com o rapaz que só tinha acho que R$ 20. E ele falando que queria cobrar 30. Eu falei, moço, eu só tenho 20. Se o senhor não quiser, o senhor vai embora. Aí ele aceitou. Chegou no meio do caminho, ele pegou um rapaz que o rapaz estava fazendo coisa errada. E aí começaram a conversar ali dentro do carro. E aí quando foi mais adiante, ele já queria cobrar os 30. Eu falei, não, meu acordo com você não foi 30, foi R$ 20. Aí ele passava nos quebra-mola, tudo desgovernado, o homem tava louco, tinha usado alguma coisa, com certeza. E minha irmã ficava, pelo amor de Deus, ela tá grávida, e eu também dentro desse carro. E aí ele queria largar a gente num outro local, que é próximo daqui, mas não é tão próximo. E eu falei com ele, meu acordo com você não foi esse. No final das contas, ele largou a gente aqui na entrada aqui do local onde a gente mora, mas foi uma loucura. Eu lembro que eu cheguei em casa, já tinham batido os parabéns e tal, e eu fui comer o bolo, eu vomitei, eu passei muito mal. Aí no outro dia, toca ali pra outra maternidade, que é na outra cidade. Acordamos cedinho, pegamos as bolsas e fomos. Quando chegou lá, a mesma situação, gente, juro por Deus. Cheguei lá, a maternidade estava fechada, não estava recebendo gestante porque estava muito cheia. E aí minha irmã falou, não, mas ela tá com a pressão alta, tem que ir ver, ela já foi em outra maternidade, mandaram vir pra cá. E aí me botaram na triagem. Quando eu cheguei na triagem, a enfermeira perguntou o que estava acontecendo, eu falei, não, minha pressão tá alta, tô tendo dor de cabeça, isso. Ela oferiu minha pressão deu 16/9 de novo. Na mesma da hora, ela saiu da sala com a minha ficha e foi falar com a médica, já chamou a médica, e a médica já me chamou lá na sala, e eu fui, né? Perdão, gente. Minha boca tá descascando. E eu fui, né? Aí quando eu cheguei lá, ela começou a conversar comigo e tudo mais. Só que a médica tava de calandu com a enfermeira. Enfim, mais pra frente eu vou explicar a situação. E aí ela me examinou, ela pegou a minha fichinha de acompanhamento de pré-natal e na mesma da hora ela já me explicou que teriam que me internar pra fazer a indução e tudo mais. E aí já veio as enfermeiras, fizeram 2 acessos no meu braço, já mandou trocar de roupa e já segui com o processo de internação, né? E aí quando eu cheguei na sala de alto risco, me deram medicamento logo para controlar a pressão, porque é um risco também ficar com a pressão alta ali dentro, o bebê acaba sofrendo, né? Então me deram logo medicamento para controlar a pressão. Quando demorou um pouquinho, acho que uns 20 ou 10 minutos que eu tinha tomado medicamento, essa médica ela veio para poder avaliar como é que eu tava. E aí minha pressão tinha baixado um pouco. E ela ficou achando, como ela estava de rixa com a enfermeira, ela entendeu que a enfermeira talvez tivesse oferido a minha pressão errado. Só que eu já tinha histórico, eu já tinha saído de outra maternidade, a minha pressão já vinha dando alta 3 dias, né, e interar 3 dias. E aí depois, o superior lá da clínica chamou ela a atenção e tudo mais, porque ela foi dizer que a outra tinha medido minha pressão errado. E ela falou, não, se ela tomou medicação, obviamente que a pressão dela vai baixar e ela tem que ficar feliz por isso, que a pressão da paciente está baixando e não ficar de rixinha com a outra enfermeira, né? E eu sei que eu acho que chamaram ela a atenção e tudo mais. E eu continuei lá no quarto de risco, né? Continuei no quarto de risco, continuaram me dando medicação, depois minha pressão voltou a subir de novo. Minha pressão ficava o tempo todo oscilando. Aí um medicamento não estava dando conta, né? Eu lembro que eram 2 comprimidos, 3 vezes por dia. Aí eles inseriram mais um, né? Eu tomava o metildopa e eles aí inseriram também o enalapril para poder controlar a minha pressão. E aí quando foi chegando assim pro final da tarde, a minha pressão começou a dar 12, 13, ficava nessa. E aí a outra médica veio e falou comigo assim, olha, você tem condições de ter parto normal, se a gente conseguir estabilizar a sua pressão, tem como você consegue fazer força pra gente ter seu filho normal.
Eu falei assim, é o que eu mais quero, gente. Eu queria realmente ter um parto normal. Então ela falou assim, a gente vai começar com a medicação para poder induzir o seu parto, né? Tudo correr bem, a gente vai tentar o parto normal. E aí eu concordei. Aí quando foi assim, por volta das 7 horas da tarde, eles me deram, o médico colocou, né, o primeiro comprimido. Minha irmã ainda estava comigo lá, eu fiquei de boa. Não senti contração, não senti nada. Fiquei muito tranquila. E aí foi entrando pra noite, o médico vinha, né, fazer exame de toque e não tinha dilatação. Aí 10 horas da noite eles colocaram o segundo comprimido. Quando foi por volta da meia-noite, aí nesse intervalo, minha irmã foi embora e quem veio foi minha cunhada. Né? Minha cunhada estava lá comigo. Aí por volta da meia-noite sumiram os médicos, sumiu o enfermeiro, sumiu todo mundo. O médico tinha colocado comprimido em mim 10 horas da noite. E aí eu comecei a sentir pequenas contrações. Comecei a sentir pequenas contrações e aí eu virava para um lado da cama, eu virava para o outro e tentava controlar a dor. Só que foi chegando mais para dentro da madrugada e a dor foi ficando insuportável. E não tinha ninguém no quarto, eu lembro que só tinha uma enfermeira, o pessoal do lado estava tudo dormindo. E eu não estava mais aguentando a dor, comecei a gritar. Eu dei uns 3 gritos, assim, bem alto. E na mesma da hora apareceu o médico e tudo, e aí a médica veio e fez o exame de toque. Ela falou, vou fazer um exame de toque em você pra ver, porque a enfermeira se assustou, né? Ela falou, fui lá chamar, porque ela tava gritando muito, eu fui lá chamar. E aí ela veio correndo e fez o exame de toque. Quando ela fez o exame de toque, a outra enfermeira que estava do lado, né, que dá assistência no parto, falou com ela assim, você mediu quanto? Ela falou, olha, eu medi 8 de dilatação. E aí eu lembro que eu tava com 2 acessos na cama, eu ficava com 2 acessos, eu ficava com um aparelho no dedo para monitorar a pressão, eu ficava com um aparelho no pulso, eu tava usando sonda, porque a medicação que eu tomava na veia precisava controlar pela urina, então eles colocaram uma sonda em mim. E aí nessa agonia dos 8 centímetros, já entrou uma galera na sala e já foi tirando tudo ali junto com a enfermeira e me botaram na maca e me levaram para a sala de parto. Quando eu fui chegando na sala de parto, nessa decorrência eu comecei a querer gritar no corredor e ao mesmo tempo vinha a crise de ansiedade. Quem não sabe, eu tenho crise de ansiedade. E aí essa enfermeira que perguntou quantos centímetros eu tava, ela falou assim, não grita, não precisa ter desespero. Aí eu falei assim, eu estou tentando, mas a dor tá insuportável. Aí quando eu cheguei no quarto, né, eu deitei na cama para poder parir, saí da maca, deitei na cama. E aí vinha de novo aquela contração forte. E aí ela falou assim, quando vem a contração, você respira. Né, respira pelo nariz, respira pela boca, ela me ensinou, né, a dar uma respirada, e aí eu não gritava mais, eu conseguia, né, controlar a respiração. Mas eu lembro que era muita dor, muita dor. E aí a médica vinha e examinava, aí ela, e ao mesmo tempo que eu sentia dor, gente, eu sentia vontade de fazer força. Quando eu sentia vontade de fazer força, eu ficava meio que de cócora, né? Eu levantava as costas da cama e apoiava as mãos no joelho e fazia força. E aí ela falou assim, você tá sentindo vontade de fazer força? Eu falei, se eu estou fazendo força, porque eu estou sentindo vontade de fazer força. A primeira me perguntou, né, se eu tava sentindo vontade de fazer força realmente daquele jeito, porque o meu bebê tava alto. Então, quando chegasse na fase mesmo do expulsivo, que a cabeça dele já estivesse mais baixa, eu não ia ter força para fazer. Só que quando vinha a contração, vinha uma vontade enorme de fazer cocô. Eu tinha vontade de fazer força. Foi muito rápido, assim. Aí ela veio depois de um tempinho de novo a enfermeira e fez o exame de toque. E aí ela sentiu a cabeça de Luca. Aí ela foi chamar a médica. A médica veio, a mesma médica que me internou. E aí eu lembro que ela me deu uma injeção de ocitocina para poder aumentar, né, as dores. E ela falou assim, vamos ajudar esse bebezinho a nascer. Ela botou a mão, ela falou, a cabecinha dele já tá bem aqui, né, e tal. Vamos ajudar ele a nascer. Aí eu sentei, fiquei meio de cócora mesmo na cama, né, fiquei bem pra frente mesmo da cama.
E elas fizeram tipo um cabo de guerra, assim. Fizeram um cabo com um lençol. E aí a médica puxava para trás para levantar o meu corpo, porque ela viu que era a posição que eu me sentia confortável para fazer força. E toda vez que vinha a contração, eu fazia isso. Eu lembro que depois de 3 forças que eu fiz, né, Luca nasceu. Luca nasceu e aí eu já não senti mais nada. Assim que ele saiu, a médica veio, pegou ele, colocou em cima de mim, né? E depois eu vi ainda dando para minha cunhada para ela cortar o umbiguinho dele. A médica deu os pontos, né? Eu tive laceração grau 2 de Luca. E aí eu precisei levar pontos. E depois as enfermeiras vieram me limpar, né? Me limpar e me levar pro quarto para poder eu amamentar a Luca, ficar com ele, enfim. Só que quando elas vieram me limpar, eu tentei levantar da cama e eu tava muito tonta. Eu tava sem força, porque eu me internei, eu não tinha conseguido me alimentar no dia anterior. Cheguei lá na maternidade, como eu tava com problema de pressão, o médico me colocou em dieta branda. Eu não comia nada. Quando foi 10 horas da noite, me liberaram a água de coco, que estava bem congelada. Então eu tomei bem pouquinho da água de coco e tinha um chá também que eu não bebi. E aí eu fui pro quarto assim, e fiz força lá, morrendo de fome. E depois do parto, né, eu fui levantar da cama e fiquei tonta. Aí elas falaram assim, você tá sentindo bem? Que elas iam me levar para tomar banho. Eu falei, não, eu tô me sentindo tonta. Elas falaram, então a gente vai levar você pro quarto para você se alimentar e depois você toma um banho lá, né? As enfermeiras de lá e eu me dá o banho, né? Organizar as coisas lá para eu tomar banho. E aí eu fui pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, demorou um pouquinho, trouxeram um Luca já todo enroladinho, todo lindo. Minha cunhada tava com ele, tava fazendo foto, enfim, falando pra todo mundo lá que eu já tinha tido o Luca. E a médica veio me perguntando pra eu amamentar ele, né? Até então meu peito não tinha leite. Eu não tive colostro antes do meu parto. E aí eu falei com ela, eu não tenho como amamentar ele, eu tô muito tonta e eu tô com fome. Então a gente vai liberar o seu café e depois você amamenta ele. Aí liberaram o meu café e eu coloquei o Luca no peito. De início não saiu leite, eu até fiquei um pouco preocupada. Mas depois elas fizeram um exame de sangue nele para ver a glicemia, viram que estava boa, então ele estava saindo alguma coisa no meu leite, no meu peito, mesmo que pouquinho. E aí depois de um dia que ele começou a sugar, o leite começou a descer normal, meu peito encheu, virou uma bota. E aí eu fiquei no quarto de risco ainda 4 dias. Depois me trocaram pro apartamento, né, que é o quarto normal. Eu fiquei mais 2 dias no apartamento. Luquinha, ele saiu do quarto lá do parto. Ele já saiu com uma gripezinha, né, e aí ele ficava fungando, ficava tipo saindo um ronco assim do peito dele. E aí, assim que eu entrei no quarto, eu comecei a observar isso, as enfermeiras começaram a fazer lavagem nele. Só que a lavagem não estava resolvendo muito. Aí levaram ele para fazer... Esqueci o nome agora, mas quando enfia aquele canudinho no nariz, né? Um canudo mesmo, sabe? Um fio grandão. Tipo aqueles fios que fica caindo soro. Colocaram tipo aquilo ali no nariz de Luquinha para poder sugar a secreção que tava lá, né? E aí eu vi que era resto de parto, cada uma hora um falava que era uma coisa, que era adenovírus, que era tudo. Aí quando a gente tava no quarto, logo quando a gente mudou, o olho dele começou a remelar, né? Teve conjuntivite, ficava bem fechadinho o olho dele, cheio daquela remela amarela. E aí a médica passou um soro lá mesmo. Aí depois fizeram os exames dele, eu sei que eu fiquei 6 dias internada com ele, né? Eu me internei na quinta e eu só vim pra casa na terça-feira. E graças a Deus deu tudo certo, ficou tudo bem. Ele depois chegou em casa também, a gente continuou lavando, ele melhorou. E eu fiquei bem, né, gente, depois do parto.